Olá, seja bem-vindo de volta à trama. Neste vídeo, iremos resumir um dos filmes intitulado Um Novo Mundo para os Ricos, lançado em 2019. Prepare seu lanche, encontre uma posição confortável e vamos nos aprofundar na história do filme. Tudo começa com a apresentação de uma mulher chamada Tika. Ela é uma estudante de arquitetura em uma universidade. Tika vem de uma família simples, e devido à situação financeira precária, era frequentemente alvo de bullying por parte de seus amigos. Em seguida, conhecemos Deka, o segundo irmão de Tika, que está cursando teatro. Deka aspira a se tornar um produtor profissional um dia. O último é Doti, o irmão mais novo de Tieka, que ainda está na escola primária. Mesmo com a ausência de recursos na família, essas três crianças sempre encaram seus dias com alegria. Na verdade, para conseguir comida de graça, eles frequentavam casamentos de desconhecidos, até que, finalmente, foram expulsos quando foram pegos pelos noivos. Então, um dia, o pai deles morreu repentinamente, o que naturalmente causou uma tristeza profunda na família simples. Inevitavelmente, eles tiveram que se adaptar sem a presença paterna. Até mesmo Tika e Duda expressaram o desejo de interromper os estudos e optar por trabalhar. No entanto, a mãe honra profundamente o desejo do pai de proporcionar um futuro próspero para seus filhos. No dia seguinte, de repente, um advogado e seu assistente apareceram com o objetivo de compartilhar um vídeo feito pelo pai. No vídeo, o pai revela seu amor pela família e menciona que ele é herdeiro de uma das famílias mais abastadas da Indonésia, com uma grande fortuna. Durante 21 anos, o pai optou por uma vida simples para que seus filhos e esposa pudessem se tornar pessoas modestas e independentes. No entanto, após sua partida, ele planejou deixar toda a sua herança para sua família, a fim de proporcionar-lhes uma sensação de riqueza. Inicialmente, eles duvidaram, mas ao sacarem o dinheiro no banco, encontraram 500 milhões de rúpias. E não apenas isso, eles poderiam sacar novamente depois que o dinheiro acabasse. Após retornarem do banco, foram direto a um restaurante chique e alugaram uma sala VIP, mas... Infelizmente, a sala VIP era para 5 pessoas, enquanto eles eram apenas 4. Então, decidiram convidar um dos vendedores ambulantes de sorvete de frutas que estavam na frente do restaurante para se juntar a eles para comer. Depois de comer, foram ao shopping comprar produtos de luxo. No dia seguinte, Doti de repente se tornou o centro das atenções na escola devido à sua aparência muito diferente. Tika e Bayo agora estão mais próximos porque Tika tem muito dinheiro. Quando a moto de Bayo quebrou, Tika comprou uma moto para ele por 19 milhões de rúpias, mas quando chegaram em casa, Bayo devolveu a moto e explicou a Tika que ele não podia aceitar isso, pois o que ele tinha antes. A moto anterior exigiu muito trabalho dele, e ele verdadeiramente valorizou o esforço árduo que dedicou, pois o dinheiro dele sempre foi gasto de forma extravagante. Mesmo com os 500 milhões de rúpias, o dinheiro se esgotou em poucos dias. Depois disso, eles voltaram a assistir ao vídeo deixado pelo pai deles, no qual ele mencionava que em breve receberiam 15 bilhões de rúpias. Com isso, suas vidas se tornaram cada vez mais desorganizadas, gastando em excessos, começando pela compra de uma casa no valor de 8 bilhões. Eles compraram móveis caros, até mesmo o segurança da loja de móveis foi subornado por eles. Além disso, compraram 3 carros de uma vez, embora nenhum deles soubesse dirigir. Por outro lado, os antigos amigos de Tika, que costumavam intimidá-la, agora estão se aproximando gradualmente. O relacionamento de Tika com seus antigos amigos está se tornando mais distante, pois agora ela passa mais tempo com os amigos ricos, o que afeta significativamente a qualidade de sua preparação para a Olimpíada de Física em que participarão. O relacionamento com Bayo também está ficando mais tenso devido a eventos passados, quando Tika humilhou Bayo ao comprar uma moto para ele. Embora ele tenha se desculpado por suas ações, Bayo gentilmente o perdoou. Por outro lado, as apresentações teatrais de Duda estão se aproximando, mas agora que ele tem muito dinheiro, ele está subestimando os honorários dos atores. Como se o dinheiro fosse inesgotável. A mãe continua desperdiçando dinheiro com artistas de rua em grande escala, da mesma forma que antes. Devido a isso, minha mãe também se envolveu em programas de TV por causa de suas atividades de gastos extravagantes com artistas de rua que se tornaram virais nas redes sociais.
Desde que recebemos a herança, minha mãe se tornou mais gananciosa. Tika começou a beber e Duda sempre depende do dinheiro da herança para financiar suas apresentações teatrais. Então, um dia, o advogado veio pela enésima vez para mostrar a fita de vídeo deixada pelo pai, onde ele afirmava que a herança tinha se esgotado. Duda, ao ouvir isso, ficou muito confuso, pois precisava de muito dinheiro para sua performance teatral. Pela primeira vez em alguns dias, todos estavam confusos porque não tinham dinheiro, enquanto no passado a falta de dinheiro era algo normal para eles. Os amigos ricos de Tika começaram a se afastar novamente, assim como o amigo de Duda, que estava começando a se decepcionar com ele. A única pessoa que sentiu a mudança na família foi Doti, pois agora ninguém tinha tempo para acompanhá-lo, nem mesmo para jantar. Certa vez, quando Tika estava sofrendo de um ataque de pânico, ela ouviu alguém comentando sobre sua inteligência e questionando por que ela estava passando por aquilo. A partir daí, Tika sentiu o desejo de mudar seus hábitos e se dedicar novamente às Olimpíadas. Ela até implorou ao seu antigo amigo que ela havia deixado para lhe dar outra chance. A partir desse ponto, tudo começou a voltar ao normal. Tika se envolveu nas Olimpíadas, a mãe começou a distribuir necessidades básicas para os pobres, e de repente, Duda conseguiu obter fundos para sua performance teatral. Entretanto, as coisas não transcorreram conforme o esperado. A mãe se deparou com uma multidão se empurrando e se aglomerando, resultando em alguns feridos. Tika foi pega por estar na companhia de amigos que estavam usando drogas, enquanto Duda, aparentemente, obteve fundos de representantes políticos em campanha. Isso resultou na ruína do espetáculo, que deveria ocorrer sem problemas. As circunstâncias adversas não foram suficientes para torná-los miseráveis. Em uma noite, o advogado apareceu com alguém que afirmava ser o irmão mais novo do pai, uma pessoa que eles jamais haviam conhecido. Ele estava interessado em assumir toda a propriedade restante do falecido, e eles não tiveram outra opção senão ceder todos os seus bens para ele. No entanto, essa experiência os fez perceber que as posses são passageiras e que um estilo de vida extravagante pode destruir tudo. Agora, eles acreditam que dinheiro e fama não garantem a felicidade. Resumindo, eles retornaram à sua casa anterior e viveram uma vida simples como antes. Tika e Bayo estão prestes a se casar, enquanto Duda começou a aceitar sua situação atual. Antes do filme terminar, outro advogado aparece e mostra o último vídeo deixado pelo pai, pedindo desculpas por ter privado sua família da felicidade com a presença de seu irmão mais novo. No entanto, descobre-se que o homem não era o irmão mais novo do pai, mas sim um amigo próximo que foi instruído a fingir ser um parente. Isso revela que a riqueza do pai ainda é substancial, e sua intenção era ensinar à família uma lição valiosa, que a riqueza não pode substituir uma amizade genuína. Com isso, o filme chega ao fim. Talvez a mensagem que podemos extrair seja que a verdadeira felicidade não está apenas na riqueza material, mas sim em passar tempo com amigos e familiares. Portanto, é importante dedicar nosso tempo a esses relacionamentos, para que não haja arrependimentos no futuro. Agradeço por assistir até o final. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever se gostou deste conteúdo. Até o próximo vídeo. A mãe da família também é considerada bonita, mas estranhamente as pessoas